Evangelho de Mateus, no capítulo número 2, nós vamos ler uma porção da palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo número 2. Vocês vão ler comigo uma porção, uma passagem muito linda. Todos encontraram? É fácil, né? O primeiro evangelho diz assim a palavra do Senhor: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegaram e se deteve sobre o lugar aonde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Até aqui, incline sua cabeça por gentileza. Pai Celestial, eu quero te dar graças mais uma vez por estarmos na sua casa, e o Senhor nos dar, Senhor, o privilégio, Senhor, de estar compartilhando e congregando com os irmãos. Eu te peço agora, Pai, acampe anjos, Senhor, ao redor dessa igreja, abra nossa mente, o nosso coração, para entender e receber a Tua palavra nessa noite, no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Na noite de segunda-feira, nós estivemos arrumando o som do caminhãozinho, até nós postamos ali no grupo, né? Até as 10h30 da noite. E das 10h30 até 1h30 nós estivemos aqui na igreja, mexendo no som aqui da igreja. Estivemos eu aqui, o Marcelo, o Carlos Alexandre, o Júnior, o Fernando. E nós estávamos, e o China também. E aqui estava muito gostoso, irmãos, porque nós estávamos, além de estar arrumando o som e trabalhando para o Senhor, nós estávamos contando testemunhos. Cada um contava alguma coisa, e o Júnior, nosso amigo que estava conosco, contou um testemunho. Ele contou um dia que o tio dele estava pregando na igreja. Lembra disso, né, Marcelo? O tio dele estava pregando na igreja e fez um desafio em cima do púlpito, de que se alguém fizesse uma oferta, Deus daria 800 vezes mais. Ele foi exato dizendo, 800 vezes mais. Não foi nem 100 vezes mais, foi 800 vezes mais. Ele contou que não foi naquele culto, disse que ele tinha só o dinheiro da luz, que era coisa de R$170, alguma coisa assim, os números também não importam exatamente. Ele disse que quando ele estava indo pagar a luz, o Espírito Santo falou assim: vai lá e dá esse dinheiro que você tem para pagar a tua luz, dá de oferta lá na igreja. Ele começou a brigar com o Senhor. Ele disse assim: Senhor, o dinheiro da minha luz, como é que eu vou dar? E o Espírito Santo: vai e dá o dinheiro da tua luz. E ele meio assim, disse que ele ficou meio bravo e falou assim: tudo bem, Deus, eu vou. Mas o meu tio estava pregando no domingo, e ele liberou uma palavra, e disse que que aquele que desse, ele daria 800 vezes mais. E ele falou assim: eu requeiro essa palavra para mim, é 800, aqui está a minha luz, mas é 800 vezes mais. E ele pegou e disse que foi, entregou o dinheiro.
E nisso, ele mexe com som, né, para alugar som. Tinha uma licitação na prefeitura de Santa Terezinha. E diz que a licitação não deu 800, ele fez os cálculos, agora não tem uma calculadora, né? Mas ele contou que dava não sei quantos mil. E não é que só foi 800 vezes mais. Deu 800 vezes mais, mais 10%. E ele testemunhava, dizendo assim: Deus ainda, além de dar as minhas 800 vezes mais, Ele deu ainda mais 10% para mim poder dar o dízimo, e para que me sobrasse realmente exatamente as 800 vezes mais. Foi, não foi, Marcelo? Marcelo é testemunho. Aí você fala: meu Deus, eu quero isso para mim. E nisso eu falei algo. Eu disse assim: isso acontece para aqueles que tomam posse da palavra. Quando você vem no culto, quando você está tomando um louvor, você tem que estar atento e ligado com o céu. Porque você não sabe quando realmente uma palavra ela vai vir para você. E assim como o exemplo desse meu amigo, que ele ouviu aquela palavra, e no momento exato ele requereu aquela palavra, e ele tomou posse dela. Por que eu estou explicando isso? Porque eu percebo que tem pessoas que vêm no culto e saem do culto, mas elas não entendem que elas têm que tomar posse da palavra que vem. Não só da palavra que nós pregamos, mas às vezes um louvor, às vezes um testemunho que é dado. Quando você ouve uma palavra, aquela palavra para você, você tem que tomar posse dela no mundo espiritual e crer. Porque a diferença que faz as coisas acontecerem é você acreditar naquela palavra que foi liberada. Porque a fé ela é o quê? O firme fundamento das coisas que não se esperam e a convicção de uma coisa que você não vê. Quem sabe quantas promessas já foram liberadas para a sua vida ao longo de todas essas vezes que você vem na igreja? Quantas promessas você já recebeu? Quantas palavras que você já veio e falou assim: não, isso é para mim. Ou é a minha cura, ou é a minha libertação, ou é o meu negócio que eu nunca tive próprio, ou é a minha saúde que foi acometida e eu ainda não fui curado, ou realmente é sentir a presença de Deus verdadeira, porque eu entro e saio da igreja sem sentir a presença de Deus. Quem sabe quantas palavras foram liberadas para a sua vida, que você ouviu e que ainda não foram cumpridas? Quantas promessas que já foram liberadas e você ainda não tomou posse disso? É importante você entender que você tem que tomar posse da palavra. Quando a palavra de Deus, quando a palavra vem dizendo que vai trazer uma prosperidade para a sua vida, você fala: Senhor, eu recebo essa palavra, eu tomo posse disso para a minha vida. A restauração do meu casamento, o amor que já não existe mais, vem uma palavra que diz, o Senhor fala: eu vou restaurar o seu casamento. Só que da mesma vez que você recebe aquela palavra, vem uma palavra do Satanás e diz assim: isso aí é tudo balela, teu marido nunca vai mudar, a tua esposa nunca vai mudar. Se você permite isso e não repreende, você deixa isso se alimentar dentro de você, praticamente perde toda a possessão daquela palavra. Nessa palavra que nós estamos lendo, tem algo muito tremendo que eu quero compartilhar, que Deus tocou no meu coração no domingo, enquanto que a Marcela pregava. O povo de Israel tinha sido um povo escolhido por Deus para realmente tomar posse, não somente de todas as promessas que Deus tinha dado, mas eles tinham promessas de Deus na vida deles, para eles e para toda a sua descendência. Desde o momento da criação que Deus fez, escolheu o povo de Israel para ser o povo escolhido por Deus. E hoje essa promessa, ela se estende até eu e até você, porque diz que a promessa também é para os gentios. Isso quer dizer que todas as promessas que a Bíblia nos apresenta, ela não é somente para o povo judeu. Tem pessoas que hoje fazem uma mescla de cristianismo com judaísmo que eu nunca vi. Eu fiquei esses dias abobado que, passando um canal de televisão, eu vi uma certa igreja pregando com quipá na cabeça e com talite.
Talit é aquele mantozinho que eles colocam para orar. Eu falei, meu Deus, mas isso é judaísmo ou isso é cristianismo? Porque as pessoas pensam que a bênção continua só para o povo de Israel. Aí tudo que olha para o judaísmo acha tremendo. Todas as promessas que se direcionam para o judaísmo são tremendas, sendo que as promessas que são para os cristianismos, liberadas de palavras em cima de púlpitos para a vida deles, eles não dão valor. Aquele povo tinha promessa, não só ele, mas como para toda a sua geração. Desde Abraão, Deus de Isaac, desde Jacó, desde Davi restaurando o templo. As promessas Deus renovava a cada vez. Cada passagem que você vê, como Noé, por exemplo, que Deus chegou a fazer uma limpeza na terra para construir uma nova história com umas novas pessoas. Chegou um momento em que aquele povo meio que se perdeu. Aí Deus levanta Davi para restaurar, para levantar um novo templo, trazer a arca de volta para Jerusalém. A presença de Deus no meio do povo, o povo dançava, se colocava na posição por um pequeno período de tempo, mas de repente parece que os parafusos saem da cabeça. É só chegar um povo estranho do lado, aparecer um rabo de saia, assim como Sansão de uma outra família que não deveria se misturar, já começa a se perder. E o povo de Israel foi nessa circunstância durante muito tempo. Chegou um momento da história em que Deus já realmente, ele se calou. Tentou através dos reinados, não deu certo, os reinados se dividiram. E todas aquelas promessas que tinham sido dadas para Deus, para aquelas famílias, para aqueles povos, foram se perdendo. Por quê? Porque aquele povo era teimoso e era desobediente. Estavam dentro da igreja, cultuavam, recebiam palavras, mas parece que ao longo do tempo as palavras, elas vão sendo vãs na mente das pessoas. E quando eu vejo isso, eu vejo que a igreja de hoje não é muito diferente. É interessante como você vê que tem pessoas, quando elas vêm para o Senhor, elas vêm com as suas famílias, parece que ela vem com uma vontade diferente. Você percebe que a pessoa chora no culto. A presença de Deus é o anseio por estar na casa de Deus. Lê a palavra, chega em casa, lê a Bíblia, ouve louvores para onde vai, testemunha para as pessoas que estão ao seu redor. No seu trabalho, conta testemunho das grandezas que Deus faz. E é o que nós falávamos, da importância de alguém contar um testemunho, porque um testemunho edifica a fé de outra pessoa. Os crentes de hoje já não testificam mais, já não dão testemunho das coisas que Deus faz. É como se Deus tivesse a obrigação de abençoar o seu povo. O povo vem no culto, já não adora mais. Vem no culto por quê? Vem no culto porque quer fazer, parece um encontro social. Eles não vêm para o grupo de louvor. Estou dando um exemplo, não estou falando que é o nosso grupo aqui não, assim. Graças a Deus nosso grupo é uma benção. Mas tem pessoas que vêm para o grupo de louvor, não vêm para tocar, para aprender, para adorar a Deus com excelência. Ele vem para fazer encontro social. Para ver quem é que toca melhor. Eu sou bom, quero a minha oportunidade. As irmãs já não vêm para interceder. As irmãs vêm para fofocar da vida da outra irmã. Eu vou na igreja porque eu estou louco para contar. Eu descobri uma coisa daquela desgramada. Meu Deus, é uma cobra, é o Satanás. Eu estou louco para me encontrar na igreja com a minha turminha, que eu vou contar tudo o que eu descobri. Existe um espírito de fofoca dentro da igreja hoje, que é o Satanás na vida deles mesmo. Quando ela está chamando a outra de cobra, ela não sabe que a cobra é ela, que a língua venenosa é na boca dela. E não sabe que o único caminho que ela está trilhando é para o inferno dela. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que assim como nós acusamos e apontamos, nós seremos acusados e apontados.
Assim como nós julgamos, nós seremos julgados. E aí as coisas não acontecem. As palavras recebidas, elas não são palavras que abençoam a vida dela e da casa dela. Aí ela se revolta contra a igreja. A culpa é do pastor. É a presença de Deus que não está naquela igreja. Mas ela mal sabe que na verdade a presença de Deus já não está no coração dela. O povo de Israel começou a contender entre eles mesmos. O reino do sul se rebelava contra o reino do norte, eram entre eles. Os reinados eram disputados, porque as pessoas queriam estar no trono. Havia uma disputa para quem estaria no poder. Um fato disso é de o próprio Absalão se rebelar contra o pai Davi, por direito do trono. Meus irmãos e igreja, a obra de Deus não é do homem, a obra de Deus é do Senhor. Eu e você, nós temos que nos unir e pelejar para que vidas sejam transformadas e não vidas ser destruídas. E o que é que aconteceu com essa palavra? Com a palavra de Deus? A palavra de Deus nos revela que aos poucos a presença de Deus, ela foi se afastando. Aí ele começou a usar profetas. E cada profeta que vinha, Jeremias, Isaías, Miqueias, todos eles, se você percebe, no Antigo Testamento, tem uma mesma palavra principal. Apontavam os erros que o povo de Israel estava cometendo. E um alerta de que se eles não mudassem, eles iriam ir para o cativeiro. E hoje eu não consigo entender, Marcelo. Eu não consigo entender, porque existe uma palavra de alerta, existe uma palavra de consciência todos os dias, de fofoca, inveja, prostituição. Podemos enumerar algumas delas aqui, muitas, mas infelizmente entra por um ouvido e sai pelo outro. Sabe por quê? É porque o ser humano é sempre o mesmo. O ser humano ele é o mesmo, desde a sua criação até agora. E Deus nos alerta desde um princípio, mas o povo de Deus continua na mesma direção e no mesmo caminho. Chega um momento da história em que realmente Deus se cansou do povo dele. O povo dele foi para o exílio babilônico, depois vieram os persas, depois se passaram alguns e quantos anos, depois vieram os romanos, e não se tem nenhuma palavra escrita por parte de Deus, desde o último livro do Antigo Testamento até o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Durante 400 anos se cala Deus, que é chamado o período intertestamentário. Deus se cansou. Enquanto isso, a guerra comia solta. O povo romano abria estrada por tudo quanto é lugar, conquistava partes da África e Europa. Estou falando de história. Chegou quase até a Rússia, Inglaterra, desde Roma, tudo ficou abaixo do domínio romano, inclusive a região da Judéia, inclusive a região aonde nós lemos esse texto. O povo de Israel não tinha a presença de Deus. O povo de Israel não tinha um lugar aonde adorar a Deus, não tinha um templo onde adorar. O povo de Israel não tinha um lugar aonde viver. O povo de Israel tinha perdido tudo, tinha perdido a sua identidade praticamente. Você sabe o que é você viver sem Deus? Eu imagino quantas famílias que estavam, esposo, esposas, filhos,
E não é só uma questão de não ter Deus, era uma questão de ter um governo romano, sanguinário, em que se o camarada fizesse um dedo fora do que eles determinavam, eles eram crucificados. Se alguma coisa não nos agradavam, eles não pensavam duas vezes, mandavam matar. Herodes, esse camarada aqui que nós lemos, que era o rei da Judéia, por poder e autoridade, mandou matar toda a sua família. Então você imagina a opressão em que aquele povo vivia, a situação em que aquele povo estava passando. E eu vejo que tem muitas situações hoje da nossa sociedade, da igreja, que é igual. Tem pessoas que já não sabem mais para onde seguir. Elas vêm na igreja e saem da igreja sem saber o caminho que elas vão seguir. Elas não sabem que direção que elas vão tomar. Passa anos, passa atrás anos, o casamento continua destruído. Passa ano, passa atrás ano, ela continua no mesmo trabalho, na mesma miséria, na mesma situação em que ela estava. Passa ano tras ano, os filhos continuam na mesma situação em que estavam. Ela continua vindo e saindo da igreja. Chega um momento que a pessoa já não aguenta mais. Chega um momento em que parece que as coisas já não vão nunca mais acontecer. Mas chega um momento dessa história em que nós lemos, e diz que Deus, ele olha do céu e vê uma mulher, uma virgem chamada Maria. E eu imagino a opressão que aquela mulher vivia. Quem sabe ela dizia assim: qual é que vai ser o futuro do meu filho? Recém-casada, ainda não tinha nem tido relacionamento com o seu esposo, e falava assim: o que é que vai ser do meu futuro com essa situação em que nós nos encontramos? Deus praticamente já não existe mais, nós não cultuamos, nós não vamos na igreja, vivemos baixo a uma opressão de um governo romano, nosso futuro social e político é uma desgraça. E quem sabe ela falava assim: aonde é que estão as promessas de Deus? Aonde é que estão as promessas que foram feitas para os meus pais, de que nós éramos um povo escolhido por Deus, de que minha vida seria uma vida abençoada? Aonde é que está a promessa de Deus para a minha vida? Ele diz que o Espírito Santo de Deus, um anjo baixa para ela e diz assim: você vai ficar grávida. Ela fala: como que eu vou ficar grávida se eu nunca tive relação com o meu marido? E aquele anjo diz assim para ela: é porque o Espírito Santo de Deus, ele vai gerar algo dentro de você e dentro do teu ventre. Mas quem sabe ela dizia: mas como? Olha a minha família, olha quem é meu marido é um carpinteiro. Como que pode sair algo dentro de mim? Quem sabe ela dizia: eu sou uma analfabeta, de mim não pode sair nada. Mas o Espírito Santo dizia: dentro de você vai sair e vai ser gerado um Salvador. E algo começa a crescer dentro dela. Uma criança começa a ser gerada, o Jesus começa a ser gerado dentro daquela mulher. E diz que quando ela está para ter a luz do seu filho, diz que quando ela nasce aquela criança numa madrugada, existe alguém muito de longe que vê uma estrela diferente no céu. Eram os magos, eram homens que conheciam e nunca tinham esquecido da promessa e da profecia que um dia tinha sido liberado para o seu povo. Aqueles homens conheciam as profecias, aqueles homens eles conheciam a palavra,
E eles conheciam que tinha sido liberada um dia uma promessa de um profeta para a vida deles. Quem sabe você diz assim: minha vida está, quem sabe, nessa situação que eu pintei um pouquinho. Situação política, um caos. Você achando que Deus está muito longe de você. Quem sabe você diz: da minha família, de mim, nunca pode sair nada bom. Mas existe uma profecia que um dia foi liberada de Deus para você, ou quem sabe para os seus pais. E quando existe uma profecia para a vida de uma pessoa, existe uma promessa. E quando existe uma promessa, não existe esquecimento de Deus. Quando aqueles magos veem aquela estrela, quando aqueles magos olham uma estrela no Oriente, eles veem um pequeno sinal, mas eles veem algo diferente vindo do céu. Quem conhece a promessa de Deus foi liberada, porque eles tinham algumas promessas. Escute, livro de Números, na época de Moisés, tinha saído uma profecia. Escute: uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, ele esmagará as frontes de Moabe, e o crânio de todos os descendentes de Sete. Uma estrela brilhava diferente. Eles sabiam que todos os grandes homens de Deus que tinham passado tiveram grandes sinais meteorológicos vindo da parte de Deus. Eles conheciam os astros e sabiam que aquela estrela não era uma estrela normal. Eles sabiam que para Moisés uma sarça se ardeu, algo impossível. Eles sabiam que para passar no meio do mar, Deus tinha aberto o mar para o povo dele passar. Ele sabia que Deus tinha falado com Noé, e havia vindo uma grande inundação, e aquela coisa tinha se cumprido. Então, quando eles olharam aquela esperança, quando eles olharam uma estrela diferente, um ponto diferente no céu, escute, eles olharam para o alto. Quando você tem uma promessa, você nunca tem que ficar de cabeça baixada. Se aqueles magos não tivessem a cabeça levantada, de esperança, dignidade, olhando para o céu, eles nunca teriam encontrado um ponto, uma estrela de referência e um lugar aonde eles deveriam seguir. Crente que é derrotado dentro da igreja de cabeça baixa e não olha por alto para o céu, nunca vai ter uma esperança e uma estrela para onde seguir. Quando eles identificam aquilo, eles dizem assim: olha, nem tudo está perdido. Olha a promessa, olha a profecia que foi liberada. Aquilo ali é um sinal de Deus para o nosso povo. Aquilo ali é um sinal de Deus para a minha família. Por isso que eu falei de receber palavra, de receber promessa. Você tem que tomar posse da palavra que vem para você e guardar ela no teu coração. Se aqueles homens não tiverem recebido aquela promessa, se aqueles homens eles não tiverem acreditado nessa profecia, eles nunca teriam identificado o sinal. O primeiro ponto da identificação de um sinal de Deus para a tua vida é você conhecer e requerer a palavra profética para você. Quando aquele meu amigo pegou aquela oferta, Deus falou para ele: vai e entrega tudo, porque eu quero te abençoar, entre aspas. Se ele não tivesse tomado, conhecido aquela palavra e guardado no seu coração, ele ia pagar a luz. Ele nunca ia entender que aquela conta de luz era o sinal. Meu irmão, aprende uma coisa. Aprende uma coisa para você. Você quer ter uma mudança de vida? Começa a receber as palavras proféticas que a gente manda para você. Chega um profeta daqui do púlpito assim: fulano, eis que eu vejo que o teu futuro vai ser uma bênção. Eu vejo uma caneta de ouro assinando papéis. Eu vejo que você vai ter uma empresa.
As portas vão se abrir para você. O teu futuro é brilhante. O que ele tem que chegar com aquela palavra e falar assim: eu recebo essa palavra, eu guardo no meu coração. Se possível, anota num caderno até a data e quem falou, para um dia você testemunhar para aquele profeta que te liberou. Agora, se você sai e fala assim: não, para mim não é isso aí não. Capaz, eu sou um burro, eu sou um jegue. Mal é mal, eu sei arrumar meu quarto, eu vou saber montar uma empresa. Pronto, acabou, esquece da palavra que foi liberada. Escuta, guarda as palavras proféticas e as coisas que Deus te fala no profundo do teu coração, para quando o primeiro sinal acontecer, aí de repente vem um dia um sinal e fala assim, uma oportunidade de emprego, fala assim, opa, esse é o meu sinal, essa é a minha estrela, essa foi a palavra profética que foi liberada para mim. Eu sinto aqui dentro de mim algo diferente que está me mostrando o caminho. Esse aqui é o sinal, essa é a estrela, esse é o destino que eu tenho que seguir. E diz que aqueles magos, eles começam a seguir aquele caminho. Eles sabiam que a esperança deles, que a libertação deles, que a bênção deles tinha um endereço. Eles foram para onde? Aonde estava e sempre esteve como sinal a presença de Deus. Eles olharam para aquela estrela, mas o primeiro lugar aonde eles foram foi em Jerusalém, onde eles sabiam que sempre foi um centro, um santuário de Deus. Escute que agora eu vou mandar uma, tá? Tem gente que não sabe o endereço da onde que está a bênção dele. Em vez de ele ter um lugar para ir adorar a Deus, um destino, aonde ele vai receber uma palavra profética, aonde ele sabe que tem homens e mulheres de Deus, mesmo com todos os seus efeitos, mas foi o lugar aonde Deus mandou ele congregar, foi o lugar aonde Deus colocou ele para fazer a obra de Deus, aonde ele vai receber palavra, aonde ele vai ser edificado, é ali o lugar aonde tem, ali é a Jerusalém dele. Agora tem camarada que quer palavra, e quer palavra de tudo quanto é lugar. Aí diz que tem um fulanito que revela lá, ele vai lá. E no outro dia tem um profeta, não sei das quantas, ele vai para lá. Outro dia ele vai para outro lado, outro dia ele vai para outro lado. Ele é um caça-profeta. Se pergunta para ele, o que você é? Eu sou crente, mas aonde que você congrega? Ele engasa e não sabe te responder. Crente que é crente tem testemunha. Quando ele pergunta onde é que se congrega, ele fala, eu congrego num lugar tal, na igreja tal, com um pastor tal. Aqueles homens conheciam a profecia, e eles conheciam o destino da caminhada. Eles tinham um destino. Eles sabiam o endereço de Jerusalém. Jerusalém significa a promessa de Deus. E eles sabiam que aquela profecia era algo tremendo. Aquela profecia dizia, um cetro se levantará em Jerusalém, em Israel. Sabe o que é cetro? Cetro era um pequeno cajado, que era dado nas mãos dos grandes homens de Deus colocado numa liderança. E aquilo tinha um significado de poder e de autoridade. Ele sabia que o Salvador dele tinha poder e tinha autoridade sobre todas as coisas. Ele conhecia o poder e a autoridade da profecia liberada, de quem tinha liberado a profecia. Você sente quando a palavra de Deus ela te toca de uma maneira diferente. Você sente que aquela palavra liberada para você, ela tem poder e autoridade sobre a sua vida. Aí ele diz assim, e esse esmagará as frontes de Moabe. Moabe tinha sido os primeiros povos a se levantar contra o povo de Israel. Moabe eram os povos que jogavam maldição sobre o povo de Israel. Ele dizia o que mais? E esmagará o crânio de todos os descendentes de Sete. Sete teve 33 filhos, sendo que uma geração foi a geração que deu a origem à semente de Davi. As outras todos eram sementes e gerações, sabe do que, meu irmão? Aguenta essa, de confusão e contenda.
É confusãozeiro e contender da igreja, pelo amor de Deus, abre teu olho antes que é tempo, ouve a palavra que está sendo liberada, se liberta desse demônio da língua que está dentro de você, pelo amor de Deus. Porque quando o cetro chega com poder e autoridade, ele destrói os descendentes de Sete. Maldição, contenda, eles sabiam que aonde era o destino, aonde estava o poder e a autoridade, haveria mudança na vida deles e na vida da família deles. Quando eles chegam em Jerusalém, eles acham que o filho era o filho do rei, porque eles sabiam e conheciam a profecia. Então quando eles chegam, falam: aonde está o filho do rei que nasceu? E aí eles dizem: existe uma outra profecia, que estava no livro de Miqueias, capítulo número 5, verso número 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá e governará Israel, e cujas as saídas são desde os tempos antigos, desde os dias até a eternidade. Eles estavam em Jerusalém, 15 quilômetros, e uma montanha e um vale, era a distância de Jerusalém até onde estava nascendo o Filho de Deus. Então quando eles veem aqui, eles saem. Ele diz que continuava a estrela guiando a vida deles. Aquela estrela, aquela promessa, levava eles diretamente em direção ao Salvador. Quando eles chegam, aquela estrela está realmente direcionada sobre o menino. Então eles chegam, eles se prostram e adoram aquele menino. E diz que vem em sonhos uma revelação para eles, diz que eles não deveriam voltar e contar para Herodes aonde é que estava o Salvador. Entregam os seus presentes, adoram, e por outro caminho eles vão embora. Ele diz que naquela mesma noite, diz que em sonho, José tem uma revelação e diz que ele era para fugir, porque o inimigo sabia que a promessa tinha nascido e queria começar uma perseguição para matar. Quando você começa a acreditar, escute isso, quando dentro de você começa a ser gerado uma esperança, quando você começa a ir atrás da tua palavra profética, da realidade para a sua vida, quando você realmente começa a ir em destino do Salvador das suas almas e daquele que resgatará a Israel, a tua casa, aquele que realmente vai esmagar todas as maldições que o teu passado, que a tua vida trouxe, quando realmente começa a sair esse demônio de confusão da sua vida e realmente vai ter uma direção, o Herodes, o inimigo, vai começar a te perseguir. Herodes se levanta, quando vê que os magos não voltaram, chamou todos os escribas, os sacerdotes, e começou a falar: ei, me mostra aí na palavra, me mostra aí na Bíblia, quem é esse Salvador que está sendo revelado e que esses magos vieram atrás? Ei, começa a me mostrar aonde é o endereço de que o fulano começou a ter a transformação da vida dele. Ei, começa a me mostrar o endereço e começa a me revelar qual é que foi a palavra profética que ele recebeu. Começa a me mostrar aonde é que ele está seguindo, aonde é que ele está se levantando, ele está acreditando, ele está indo, que eu vou chegar e vou matar esse Jesus que está nascendo dentro dele. E eu imagino aquela mulher, isso é algo muito tremendo, que quando eu vi essa cena, presbítero Paulo, eu comecei a imaginar aquela mulher. Eu creio que até ela nem ela acreditava que dentro dela realmente era o Salvador. Eu creio que quando chega aqueles magos
e se prostram diante daquela criança, revelam as profecias que tinham sido dadas. Ela fala: meu Deus, dentro de mim está sendo gerado algo que vai mudar a minha vida. Dentro de mim está sendo gerado algo que vai mudar a minha família. Dentro de mim está sendo gerado algo. Esse Jesus que está sendo gerado de mim, que nasceu dentro de mim, de uma promessa de Deus, vai mudar a minha vida, a vida da minha família, a história da minha família. Quando você recebe a palavra profética e você acredita no poder de Deus, começa a gerar dentro de você um Jesus. Quando você aceita Jesus como tua promessa, como teu Salvador, como a tua esperança, dentro de você começa a nascer algo diferente. E imagine que quando ela começou a ver Herodes se levantando, aquela mulher, ela começou a pegar aquela criança no colo, pegou o seu marido, disse que eles começaram a fugir. Eu imagino que aquela mulher corria e ela dizia: eu não vou entregar o meu Jesus para ninguém, eu não vou deixar a minha promessa morrer dentro de mim, eu não vou deixar esse Jesus que foi gerado nas minhas entranhas, por uma palavra profética, por uma revelação divina, por uma unção espiritual, pelo poder do Espírito Santo, eu não vou deixar nenhum inimigo roubar de mim, nem matar o meu Jesus. Eu fujo para onde for, eu deixo tudo que eu tenho que deixar para trás, eu deixo a minha casa, eu deixo tudo. A única coisa que eu quero é a minha família do meu lado, o meu esposo e o meu Jesus comigo, porque se eu não tiver o meu Jesus, todas as minhas esperanças vão morrer. Será que você não está entendendo, meu irmão? Que dentro de você, dentro do teu coração, quando você começou a vir à igreja, quando você começou a receber a Jesus como teu único e suficiente Salvador, dentro de você se gerou a maior profecia que foi lançada no mundo, que tem poder e autoridade para destruir todas as coisas, destruir todas as trevas, destruir todas as contendas, todas as mentiras, todas as prostituições, todas as depressões. Pega o teu Jesus. Por mais que o Herodes, o inimigo, esteja te perseguindo, ele vai te perseguir, ele vai querer te matar se ele te pegar, mas pelo amor de Deus, agarra essa criança que está sendo gerada dentro de você, agarra esse ministério que foi gerado dentro de você, agarra essa família que Jesus entregou nas tuas mãos, agarra, não larga, e fala assim: eu morro, mas eu não largo o meu Jesus, eu morro, mas eu não largo isso que foi gerado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus dentro de mim. Meu Deus, eu não consigo entender uma igreja que se vende por tão pouco. Eu não consigo entender uma igreja que entrega o Jesus do seu coração, que foi criada pelo poder do Espírito Santo, por uma palavra profética, por um copo de cachaça e por 20 minutos de prazer numa cama de um motel. Eu não consigo entender pessoas que vendem o seu Jesus por uma língua maldita e por uma fofoca gerada do inferno dentro da igreja. Eu não consigo entender pessoas que vendem as suas famílias por uma, meu Deus, dá vontade, olha, de uma pornografia de um computador. Eu não consigo entender como pessoas matam o seu Jesus por enganar o seu irmão, por enganar por dinheiro, por uma posição social, por um cargo dentro da igreja. Eu não consigo entender algo que foi gerado pelo poder do Espírito Santo, tem autoridade e poder sobre todas as coisas, seja vendido por tão pouco.
Mas agora eu vou liberar uma palavra profética para você. Escute, eu falei que é uma palavra profética. Quando aquela palavra veio, quando o povo estava naquela circunstância, que é a circunstância que eu acabei de relatar agora, na nossa igreja, que vende ao nosso Jesus por essas pequenas coisas, e que vocês sabem bem o que eu estou falando, uma realidade dentro da igreja hoje. Naquele momento o profeta Isaías se levanta, e para aquele povo prostituto, que abandonou ao seu Deus por deuses, por casamentos prostituídos, por corrupção dentro da igreja, dentro do templo, por poder e autoridade política, o profeta Isaías, no capítulo número 60, no verso de 1 e 3, ele diz o seguinte: se você tiver com o teu ouvido bem aberto, você pega uma palavra profética, tá? Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai descendendo sobre ti. Olha só o que vem agora. E os gentios, esses somos nós. Me arrepio tudo aqui em cima, irmão, meu Deus do céu. E os gentios caminharão até a luz, porque o resplendor nasceu. Eu vou ler tudo agora. Levanta-te, resplandece, porque a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Vocês caminharão até a luz, e os reis e os resplendor de que gerou dentro de vocês. Escute, para confirmar, Pedro diz assim, 2 Pedro 1,19: assim temos ainda, escute, assim temos ainda a mais firme palavra dos profetas. Escute, palavra liberada. Assim temos ainda mais firme as palavras dos profetas. Quando eu estou aqui em cima, pregando a palavra, não eu, qualquer um, por mais que você saiba que eu sou um prostituto, que acontece muito isso hoje, né? Você sabe do fulano, do ciclano, que é prostituto, mas está pregando a palavra. Quando a palavra é liberada por um ungido, ela tem um poder profético. Uma vez nós ouvimos uma referência disso por duas cantoras amigas, que disse que elas sabiam das coisas que estavam acontecendo, e faladas, e pessoas que pregavam, e sabia que lá atrás os bastidores era totalmente ao contrário, uma prostituição, e uma coisa de outra. Elas falavam: mas Deus, como que o Senhor vai usar um camarada desse? Ontem à noite o camarada fez tal coisa, eu vi tal coisa, e o camarada hoje está pregando, e pessoas choram, pessoas parecem que estão recebendo realmente. E o Espírito Santo falou para ela assim: o cano pode estar sujo, mas a água que sai é limpa. Pode ser quem fale seja um prostituto, mas a palavra que ele libera é uma palavra santa. Toda palavra que é falada, porque quem é santo não é o pregador. Aqui quem é santo é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Reis, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. As fotos do Vitor. Isso quer dizer que quando eu leio uma palavra dessa, por isso que eu falei, se você estiver atento, você escuta, você recebe. Porque eu li a palavra do Senhor, e isso é profético para a tua vida. E olha o que Pedro diz: assim temos ainda a mais firme palavra dos profetas. Isso quer dizer o que, meu irmão? Que todas as promessas que Deus fez para você, todas as promessas e palavras que você recebeu lá no passado, que um dia foi liberada para a sua vida, ela tem validade até hoje. E continua: e vocês farão bem a ela, se prestarem atenção.
Não sou eu que estou falando, irmãos, esse aqui eu estou lendo a Bíblia, tá? Só estou lendo aqui numa tradução de hoje que é melhor para entender. É como uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie. Escute agora. E a estrela alva nascerá em seus corações. A palavra é profética, e ela é luz, por mais que você esteja na escuridão. Pode ser que a tua vida de hoje seja uma escuridão total. Pode ser que tudo isso que nós falamos no começo, que toda essa vida maldita, prostituída, política, religiosa, você esteja no meio disso. Porém, um dia um profeta liberou uma palavra para você. Ou quem sabe a maior profecia, que é essa própria palavra, hoje ela está sendo liberada para você. Está te dizendo o que os profetas falaram. Quando a luz no meio da escuridão nascer no seu coração, as coisas são diferentes. Por isso que você tem que estar com o quê? Com o teu ouvido atento. Olha o que diz Apocalipse capítulo 22, verso 16, escute. Não olhe, só escute, depois você lê. Eu, Jesus, diz a palavra, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar dessas coisas nas igrejas. Escute, eu sou a raiz, a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Ele é a tua estrela. E olha o que diz um pouquinho mais para frente, no capítulo 9, mais para trás, Apocalipse 2, 28. Como também eu recebi do Pai, eu lhes darei a estrela da manhã. Olha essa coisa tremenda, meu irmão. Existe uma estrela que brilha em você. Quando eu falei que o tema seria uma estrela que brilha em você, quem sabe você assim, opa, eu sou a estrela. Hoje eu vou lá no culto, eu sou o cara. Hoje eu vou lá porque o pastor falou que a palavra vai dizer que existe uma estrela que brilha em mim. Eu vou ser um cantor, vou ser um pregador, vou ser um empresário. Meu Deus do céu, meu carro 0 km, meu Deus, minha Ferrari. Vou lá receber porque a estrela ela brilha em mim. Eu sou a estrela. Meu irmão, nós só brilhamos, as profecias só se cumprem em nossa vida quando Jesus Cristo nascer verdadeiramente no meu e seu coração. Você só vai brilhar, a promessa da sua vida só vai se concluir quando a brilhante estrela da manhã, ela se resplandecer na sua vida. A sua vida só vai ser transformada quando Jesus verdadeiramente estiver vivo dentro de você. O poder para destruir Moabe, para destruir Sete, ele só exercerá na sua vida o poder quando ele verdadeiramente estiver dentro do seu coração, assim como Pedro falou. Só haverá luz nas trevas quando resplandecente a estrela brilhar dentro de você. Escute, quando aqueles magos iam vindo e olhando em direção onde a estrela brilhava, eu imagino eles chegando, e aquela mulher com aqueles filhos nos braços, eles dizendo assim: o que você gerou dentro de você é a promessa que Deus fez lá no passado. Essa estrela está anunciando que Deus ainda não se esqueceu do seu povo. Essa estrela que está em cima, ela está anunciando que a minha vida vai ter uma transformação. Essa estrela está anunciando que o diabo tem os dias curtos da sua vida. Essa estrela que brilha em cima de você hoje está te anunciando que depois que essa criança gerar e crescer dentro de você, depois que Jesus verdadeiramente crescer dentro de você, a sua vida vai ser transformada.
o Senhor me dizia: diga para a minha igreja, hoje existe uma estrela que brilha em cima deles. Diga para a minha igreja que eu estou a um passo. Diga para a minha igreja que a estrela está brilhando, e eu estou anunciando que Jesus, o Salvador, está vivo. Que Jesus, o Salvador, está vivo. O diabo vai perseguir, mas Jesus vai viver. Jesus vai crescer em você. Jesus vai fortalecer você. Jesus vai morrer por você, e Jesus vai salvar você. Aleluia! Aleluia! Não tem sistema político podre que nos envolve que não vai fazer que a nossa estrela brilhe de verdade. A promessa, existe uma promessa para mim e para você que um dia foi liberada. Existe uma promessa, existe uma profecia, e essa profecia hoje diz que está brilhando, que é o dia de você acreditar, é o dia de você tomar posse, é o dia de você receber, porque a estrela brilhou em cima de você, a estrela está brilhando em cima de você. Recebe essa palavra profética. Se você não acredita em mim, acredite na palavra profética. Você não tem que ter compromisso comigo, você tem que ter compromisso com a palavra do Senhor. Você não tem que ter compromisso com o fulano, com o ciclano, com o beltrano. Você tem que ter compromisso com o Jesus que está sendo gerado dentro de você. Oh, meu Deus! Quando eu li essa palavra, eu dizia assim: Deus, eu não vou largar o meu Jesus por nada. O diabo pode me perseguir daqui para lá, mas eu não largo a minha promessa. Eu não largo o que Jesus me deu. Eu não largo o que o Espírito Santo gerou dentro de mim por nada. A única coisa que eu quero é que essa estrela brilhe, que essa estrela anuncie que a minha vitória está chegando, que essa vitória vai trazer libertação para toda a minha família. Eu creio que essa vitória, ela vai descender sobre toda a minha geração, porque também existe uma palavra profética que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu não admito que só eu sirva a Jesus, toda a minha casa servirá ao Senhor. Dá um aplauso para Ele. Existe uma promessa. Eu tomo posse das promessas que eu conheço. Uma a uma eu tomo posse. Uma a uma eu não largo. É gerado aqui dentro. Um dia Deus fez nascer num coração que não valia nada, impuro, podre. Mas um dia Ele falou: eu escolho você. Eu escolho você. Não importa a situação que você está, eu vou gerar uma esperança, eu vou gerar uma salvação dentro de você. E o Senhor mandava te dizer: existe uma estrela que brilha em você.